Olá, irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estaremos estudando a revista Palavra e Vida, que traz o tema os 10 mandamentos para os dias atuais, e hoje nós estaremos estudando a lição número 6, que é o Código de Honra. Então, juntos, vamos pedir a Deus que Ele possa nos ajudar a entender a lição que nos foi dada hoje, para que nós possamos, então, fazer a vontade do Senhor. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê orientação, que Ele nos abençoe, que Ele nos auxilie nesta noite, para que nós possamos então guardar dentro do nosso coração a mensagem de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia que nós estamos diante de Ti, Senhor Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Toca o nosso coração, fala ao nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos guardar, Senhor Deus, todos os Seus mandamentos, para que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Pai, nos guarda, Senhor Deus, e nos proteja e nos livre, Senhor Deus, de todo o mal. Queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, por mais esta noite, Senhor Deus, e abençoe nossos corações para que nós venhamos, Senhor Deus, a compreender aquilo que Tu queres nos ensinar. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos estudar a nossa lição de hoje. Ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 12, onde nós encontramos ali relacionados os 10 mandamentos. E a missão da revista nesse trimestre é justamente nos fazer analisar e ver se é válido os 10 mandamentos para os dias atuais. É claro que, se nós analisarmos bem, toda a Bíblia ela é válida, desde do Velho ao Novo Testamento. Tudo que está contido ali serve para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento físico, emocional. Então a Bíblia ela é válida em todos os momentos. Então, principalmente os 10 mandamentos, que alguns acreditam que foi escrito que para os hebreus naquele tempo e que não se aplica mais hoje, mas nós sabemos que ali está a base moral e espiritual para o povo de Deus. E a dificuldade e a missão que nós temos esta noite e durante todo esse trimestre é justamente mostrar que os 10 mandamentos e as lições que ali estão contidas, elas servem sim para os dias atuais, para os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. A Bíblia ela é muito atual, a Bíblia ela é viva e tudo que está escrito ali serve para nos abençoar e nos fazer, nos engrandecer, nos santificar e nos tornar prontos, nos preparar para essa obra do Senhor e para seguir a sua vontade. Hoje nós vamos estudar o 5º elemento, que é honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Nos 10 mandamentos nós podemos ver duas divisões bem claras. Os primeiros 4 mandamentos, ele nos fala do relacionamento que nós devemos ter com Deus. Esse relacionamento com Deus que nos traz bênçãos, é claro. Então, dentro dos 10 mandamentos, nós podemos ver isso bem claro. E nós temos ali, para guardar o sábado, que também é um mandamento que nos faz descansar naquele dia, ter um dia para descanso, é o sabá, que é cessar de trabalhar, parar de trabalhar. Ou seja, é um dia que nós tiramos para louvar e engrandecer o nome de Deus. E depois nós temos, do 5º mandamento em diante, nós podemos observar o relacionamento que nós precisamos ter na interação com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor. Então nós podemos observar que do 5º mandamento, os outros 6 mandamentos se refere ao nosso relacionamento com as pessoas, e os benefícios que seguir esses mandamentos nos traz. Então nós vamos começar
falando sobre esse mandamento, esse quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? A revista nos traz aqui, no primeiro tópico, me fala que o primeiro princípio do código de honra é a promessa, né? Muitos já ouviram falar, e até nós, ao estudarmos a palavra, nós podemos observar realmente que o quinto mandamento, honrar pai e mãe, é um mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe para que tenha uma vida longa, para que prolongue os seus dias sobre a terra, né? Então essa é a promessa, né? E nós podemos observar que essa promessa ela pode estar dividida em três situações, né? Nós podemos concluir que promessa é essa? Como seria prolongada a nossa vida? O que esse mandamento quer dizer, né? O que seria realmente ter a nossa vida prolongada sobre a terra, né? Então nós podemos dividir em três situações. A primeira situação é uma possibilidade realmente literal, né? Como diz a revista, é literal e histórica. Primeiro, literal porque assim diz que os filhos desobedientes, eles eram mortos, eles eram sentenciados à morte. Então havia realmente o risco de se morrer, né? Então os filhos que desonrassem seus pais, eles eram literalmente mortos. Então quando nos fala que nós devemos honrar pai e mãe, né? A primeira noção que nós precisamos ter é essa, que nós, ao honrarmos pai e mãe, nós escapamos então dessa sentença de morte. Então primeira situação que nós precisamos entender, para compreender um pouco mais o que é prolongar a vida sobre a terra, é justamente essa, né? Primeiro tópico, que ela poderia realmente ser literal histórico, ou seja, realmente havia possibilidade, não, era assim mesmo, né? Todo filho que desobedecia os pais, eles eram realmente sentenciados à morte, né? Uma segunda possibilidade do que talvez viesse a ser essa vida prolongada seria uma possibilidade espiritual, né? Deus, observando, né, a obediência dos filhos, ele então prolongaria a vida, né, daquele filho obediente sobre a face da terra. Ok, né? Pode ser isso também. Mas e aqueles filhos que se foram prematuramente? Eram filhos obedientes, mas que tiveram suas vidas ceifadas prematuramente, né? Infelizmente, essa é uma resposta que nós não podemos dar, né? Pessoalmente, nós não podemos emitir nenhum tipo de resposta, porque é um mistério de Deus. Deus assim o quis, né? Mas a Bíblia também promete, lá em Deuteronômio, né, que Deus ele é companheiro, né? Ele seria companheiro e cuidaria das almas, né? Então, o que nós entendemos é que eles teriam uma vida prolongada espiritualmente, né? Passariam mais tempo ao lado do Senhor, né? Então a resposta que nós poderíamos dar a esse respeito, né, sobre os filhos que se vão prematuramente, é isso. Nós não temos uma definição, nós não temos um porquê, nós podemos dar uma resposta, né? Mas o que acontece é a vontade de Deus, e Deus ele sabe o que faz, né? Mesmo que a vida de um filho seja ceifada prematuramente, mesmo sendo esse filho obediente a Deus, né? Mas a Bíblia também nos garante que a vida desse filho estaria ao lado de Deus, e Deus cuidaria então da sua alma, né? Há uma terceira possibilidade, que é a possibilidade física, né, de uma vida com saúde, né? Também aqueles filhos que obedecem os seus filhos, seus pais, eles poderiam ter uma vida, né, com uma boa saúde, né? Nós podemos observar que Jesus ele cumpre muito bem esse mandamento, né? Nós podemos ver isso na vida de Jesus. Jesus cumpriu a missão, né? Ele obedeceu ao Pai, ele honrou o seu Pai até o fim. Ele morreu fisicamente, né? Mas ao terceiro dia
Cristo foi ressuscitado e hoje ele reina na glória junto com seu Pai. Então, nós podemos entender que realmente obedecer pai e mãe tenha esse benefício de nós termos uma vida saudável, né, uma vida física livre, né, de enfermidade, livres de doenças, né? Enfim, o princípio, né, do código de honra é ter uma geração vitoriosa, ter uma geração vitoriosa. Honrar pai e mãe, né? Quando nós falamos honrar pai e mãe, nós precisamos entender realmente o que é honrar pai e mãe, né? Claro que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, tá? É Deus que deve ser honrado. Nós entendemos também que quando nós falamos de honra, só Deus tem um lugar de honra, né? Mas a Bíblia ali, os mandamentos, eles nos mandam honrar pai e mãe, né? E a Bíblia também nos fala, né, lá em Romanos 3:23, né, que todos pecaram, né, e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui todos, né? Então, honrar pai e mãe nada mais é do que um exercício de amor. É você poder demonstrar amor por seus pais, né? Mas como amar um pai que violentou seu filho? Ou como seria a vida, né, dentro de um lar desajustado, um lar onde os pais não obedecem a Deus, né? Amar a Deus, honrar pai e mãe dentro de um lar evangélico é muito fácil. Honrar pai e mãe onde os pais são presentes na vida dos filhos, eles honram os seus filhos também, fazem a sua parte, é muito fácil. Mas quando nós precisamos honrar pai e mãe, quando os pais não cumprem o seu papel, quando os pais não honram seus filhos, quando os pais não fazem aquilo que eles precisam fazer realmente, né? Fica muito difícil. Falar de fora, né, você que vem de um lar ajustado, falar que ama o pai e mãe é fácil, mas e essas pessoas, né, que têm traumas terríveis, né, filhos que foram aí molestados por seus pais, padrastos, né, que tiveram suas mães aí acobertando, né, os erros dos pais, né, dentro de um lar idólatra, né? Por exemplo, um filho que é crente tendo um pai que é espírita, né, que é umbandista, e obriga o seu filho então aí a frequentar um centro de umbanda. Como seria isso? Como honrar pai e mãe nessa situação, né? Alguns poderiam até dizer, né, que nesse parâmetro, nessa visão que nós falamos aqui agora, né, de lares desajustados, o certo seria adorar a Deus, certo seria obedecer somente a Deus. E pode até ser, né? Mas existe uma promessa ali, existe uma verdade ali, né? Nós precisamos honrar pai e mãe para que nós tenhamos a nossa vida prolongada, né? Então é esse cuidado que nós precisamos ter, né? Esse dilema que nós precisamos enfrentar, né? Aqueles filhos que realmente não têm os pais que fazem a sua parte, né? Que tornam realmente essa situação um pouco difícil, né? E talvez até muitos possam dizer até impossível, né? Como amar um pai que violentou um filho, que agredia um filho, um pai alcoólatra, um pai que sempre foi ausente, uma mãe que sempre foi conivente com o pai, enfim, um lar onde não reinava a paz, um lar desajustado, né? Realmente, só honrar pai e mãe nessa situação seria muito complicado. Mas a Bíblia nos ensina que essa honra que nós precisamos dar aos nossos pais, e principalmente a esses pais não crentes, é realmente amar a eles, né? Sobre todas essas circunstâncias. O amor tem que estar acima dessas circunstâncias, né?
E o perdão também precisa estar acima dessas circunstâncias. Então, realmente honrar pai e mãe dentro de um lar desajustado é um exercício realmente de amor. E é isso que esse mandamento nos ensina, né? Amar pais desajustados, pais que não fazem a sua parte, é um exercício realmente de muita fé e muita dedicação, né? Claro que Deus, Ele está olhando, né, o seu sacrifício, e Ele está olhando o seu ato de amor por esses pais, né? E como nós honramos nossos pais nessa situação, pais nessa situação? Então nós sabemos que os filhos, eles são o prolongamento dos pais, né? Claro que nós como pais tentamos fazer que nossos filhos sejam a nossa melhor versão. E quando nós honramos e quando nós realmente alcançamos esse objetivo, nós honramos nossos pais. Aqui fala, né, do segundo princípio do código de honra, é ter uma geração vitoriosa. A ideia é essa, é que quando nós honramos os nossos pais, nós atraímos para nós as bênçãos de Deus para a nossa vida. E aí nós projetamos para os nossos filhos, né? Tudo aquilo que os nossos pais não fizeram por nós, mas nós projetamos para os nossos filhos. E aí nossos filhos nos honram. Então isso é honrar os seus pais. Nós sabemos que hoje, nesses tempos atuais, né, os pais, eles precisam trabalhar muito, eles precisam trabalhar, às vezes trabalham 8 horas por dia, essas 8 horas por dia, 4 passam dentro dos veículos, né, de transporte, dentro dos ônibus, metrô, enfim. E quando chega em casa, ele chega em casa realmente muito esgotado, né? Porque a função do pai é essa, a função do pai, ele é prover, dos pais é prover o bem-estar dos filhos, né? Trazer a proteção para os filhos, amor, carinho, e precisamos trabalhar realmente para poder trazer, né, esse conforto para os nossos filhos, essa proteção para os nossos filhos. E nós fazemos uma ideia que nós queremos que nossos filhos sejam príncipes e princesas, mas a revista coloca muito bem claro, né, que nós muitas vezes tratamos os nossos filhos como mendigos existenciais, ou seja, nós damos a eles o resto que nos sobra, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, onde nós nos doamos ao trabalho, né? Para trazer, né, o alimento para casa, o salário para casa, né? Nós entregamos aos nossos filhos aquilo que nos resta de energia, e infelizmente não é o que eles precisam, né? Os pais precisam estar presentes na vida dos seus filhos, né? Ensinando, dando carinho, dando amor, né? Então nós precisamos estar atentos a isso, para que nós tenhamos filhos que nos honrem. A honra, ela precisa partir também de nós precisamos fazer a nossa parte para que os filhos, eles possam nos honrar através das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos por eles, né? Então nós só vamos ter uma geração vitoriosa quando nós, como pais, fizermos aquilo que é necessário ser feito pelos nossos filhos. Dando amor, dando carinho, dando proteção, ensinando o caminho que eles devem andar, né? Então, quando nós fazemos isso, nós projetamos os nossos filhos, né, aquilo que há de melhor. E nós então mostramos para ele o que é honrar, porque primeiro parte de nós. A primeira parte do honrar, desse código de honra, desse mandamento, do 5º mandamento, ele começa com os pais. A Bíblia fala, e vós pais, não irriteis vossos filhos. Então nós precisamos então levar uma vida, embora muito árdua, trabalhosa, cansativa, mas nós precisamos tirar um tempo para que nós venhamos passar com nossos filhos, ensinando a eles, né, os caminhos que eles precisam seguir, né, ensinando a eles os mandamentos de Cristo, os mandamentos do Evangelho, né, mostrando a eles o caminho certo, estando do lado deles, apoiando, né, incentivando, né, fazendo deles pessoas melhores. Só fazendo isso
nós teremos então uma geração vitoriosa, uma geração que realmente honre os seus pais, né? O terceiro tópico da revista nos fala que o terceiro princípio do Código de Honra é ser um bom fruto a despeito da árvore que gerou. Ser um bom fruto independente da árvore que gerou. O autor coloca aqui mesmo uma árvore, né, que seja seca, que tenha uma casca muito grossa, que não tenha formosura, ela pode gerar bons frutos, né? Claro que independente da situação, independente de como nós viemos a ser criados, independente das circunstâncias, nós precisamos gerar bons frutos, né? O autor ele coloca aqui uma passagem, uma história bastante interessante, né? Que ele foi visitar um jovem que havia sido preso, e esse jovem, desde muito cedo, ele começou a praticar pequenos roubos e furtos, né? E acabou sendo preso. E o autor, então, ele foi conversar, né, com esse jovem, saber dele o que levou ele a fazer isso. Então ele começa a relatar realmente que ele tinha uma relação muito difícil com seu pai, né? Realmente o lar que ele vivia era um lar desajustado, era um lar que não proporcionava a ele nem amor nem carinho, né? Então trazia esses conflitos entre pai e filho, e esses conflitos acabou levando o filho a cometer esse delito. E ele também ficou sabendo que ele tinha um irmão gêmeo. Esse jovem tinha um irmão gêmeo. E ele foi então procurar para conversar com esse irmão gêmeo. Quando ele chegou lá, ele se deparou com um escritório de advocacia, né? Ou seja, o irmão havia se tornado um advogado. Então ele começou a conversar, né, com esse outro irmão, né, que era advogado, e perguntou o que motivou ele a ser advogado. E ele disse que o seu maior incentivador foi seu pai. Olha o paradoxo, né? Então, mesmo de um lar desajustado, mesmo de um lar onde não existe o amor, o carinho, pode ser gerado bons frutos. Esse jovem, ele optou em não ser aquilo que o pai dele era para os seus filhos. Então, ele não quis levar para a sua geração, para os seus filhos, aquilo que ele sofreu. Então, tudo aquilo que o seu pai praticou de errado e que trouxe grandes problemas para a vida dele, né, para a sua família, ele tentou fazer ao contrário. Ou seja, ele não prolongou aquilo ali, ele procurou fazer melhor, ele procurou ser melhor do que o seu pai. Fazendo isso, ele acabou honrando o seu pai, porque ele se tornou um bom homem, né? Se tornou-se um advogado, e ele pegou esses princípios e também ensinou aos filhos, né? Então, quando nós pegamos esses princípios e ensinamos aos nossos filhos, nós também estamos honrando os nossos pais, independente do que eles fizeram, né? Independente do que eles fizeram. E quando se pergunta hoje, né? Quando nós nos perguntamos hoje, e quando te fizerem essa pergunta, o que é honrar pai e mãe? Primeiro, a resposta que nós precisamos dar é: honrar pai e mãe é um exercício de amor, né? Honrar pai e mãe é principalmente se converter a Cristo Jesus. E quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, quando o Espírito Santo nos toca o coração, nós então liberamos perdão para tudo aquilo que foi feito de ruim, tudo aquilo que foi feito de mal para nossas vidas, né? O Espírito Santo ele tem esse poder de restaurar os laços quebrados. Então, quando nós fazemos isso, nós então honramos os nossos pais, nós fazemos a vontade de Deus e trazemos para a nossa vida os benefícios então de honrar o nosso pai e nossa mãe. E aí nós temos então uma vida prolongada sobre a face da terra. Então o que nós precisamos colocar dentro do nosso coração é isso, que o quinto mandamento, honrar pai e mãe, independente das circunstâncias, ele é um ato de amor, né? O que a Bíblia nos ensina ali é amar. Nós precisamos amar.
quando nós passamos a amar, mesmo com as circunstâncias complicadas e adversas, nós estamos então honrando nossos pais e principalmente fazendo a vontade de Deus e trazendo as bênçãos de Deus desse quinto mandamento para nossas vidas. Amém? Que a igreja possa ficar em paz, em nome de Jesus, que a igreja possa honrar o nosso Pai maior, que é Deus, que nós precisamos dar a Ele toda a honra, toda a glória nas nossas vidas. Amém? Que Deus então possa tocar assim os nossos corações e nós agradecemos por Ele ter nos abençoado por mais este dia. Que nós possamos estar debaixo das graças do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor.